No capítulo anterior. Acabou-se aquela doce, Berate, adorei. Saí mais cedo, preferi vir cedo. Eu sabia que o ônibus era 2 horas. Já desci aqui no terminal. Essa aqui é a van por dentro. Eu já coloquei minhas coisas num banco aqui. Ixi, eu radaria ali a porrada. Albânia, amigos, Albânia. Aqui os nervos estão à flor da pele. Pontualmente 2 horas o ônibus está saindo, o micro-ônibus. Agora serão umas 4 horas, acredito, de viagem. E vamos lá. São 4h35, já estou em Girocaster. Eu vou ficar só 2 noites aqui, ou seja, hoje e amanhã. Tem muitos lugares para ver, mas tudo concentrado numa mesma área, mais ou menos como Berate. E para variar, cometi mais uma cabaçada. Esqueci, porque óbvio, hoje é domingo não abre nada. O que acontece? Eu precisava ir no mercado. Eu fui em 2 mercados grandes que tem aqui perto, fechados, claro. Pra minha sorte, eu achei uma casinha ali que tinha um mini mercadinho dentro da casa mesmo. Por hoje, acho que eu não vou gravar mais nada. Vou dar uma descansada hoje, dar uma estudada. E aí amanhã, taca ali pau. Fique com o capítulo de hoje. Bom dia, meu povo. Começando a semana, segunda-feira. No meu caso hoje não é dia de tristeza. Que bom. Cidade nova, Girocaster. Uma cidade que fica a 224 quilômetros de Tirana. Cerca de 3 horas e meia de carro da capital albanesa. Mas vocês veem como a Albânia é um país tão pequeno. Como eu já havia dito, tem o tamanho mais ou menos do estado de Alagoas. Tudo é muito rápido. Eu estava em Tirana, que é bem lá para o centro-norte do país. E essa cidade aqui já está a 30 quilômetros da Grécia. Estamos muito próximos da Grécia. Então você vê como tudo é muito rápido, muito curto aqui. Uma cidade de... Eu não achei um consenso, eu achei lugares falando 20 mil, achei lugares falando 30 mil habitantes, mas é algo em torno disso. E essa cidade, se a gente estava em Berate, começou as ladeiras aqui. Será a cidade das 1000 janelas? Eles chamam aqui de cidade dos 1000 degraus. Mas ela também é conhecida como a cidade da pedra, porque a parte histórica dela, todas as casas são feitas de pedra, inclusive os telhados são de pedra. E não por acaso, juntamente com Berate, em 2005 a Unesco tombou tanto aqui quanto Berate como patrimônios da humanidade, patrimônios históricos da humanidade. Aqui fica no Vale do Rio Drino. E por essa proximidade que eu falei com a Grécia, né, no começo, aqui existe uma comunidade grega muito forte, muito forte. Você já percebe a influência da Grécia em muitas coisas, desde Berate, de Berate para cá já. Tanto que existe consulado da Grécia aqui. E isso vai ter uma importância no contexto histórico desse lugar. Eu parei de gravar aquela hora porque eu percebi que eu entrei no caminho errado ali. Eu fui parar no meio de um córrego ali que não sei se tem saída, se não tem. Tinha uma ponte ali. As ladeirinhas aqui. Aqui diz que é bem cheio de ladeiras essa cidade. Somente o centro ali. Como eu ia dizendo, essa aqui é uma cidade bem antiga também, como todas as outras. Mas os primeiros registros de fato da cidade são de 1336. Já no Império Bizantino, quando a cidade chamava Angirocaster, que vindo do grego, porque essa cidade pertenceu à Grécia, depois os romanos, e finalmente, quando o Império Romano se dissolveu, né, se dividiu, passou para os bizantinos. Fiz só uma pequena pausa para mostrar um negócio para vocês, um ponto que eu cheguei. Essa ladeira que eu tenho que subir aqui. E sim, eu vou ter que subir isso aqui, porque é o caminho que eu tenho que fazer para ir lá pro castelo. Sim, eu já vou começar pelo castelo, porque é o seguinte, parece que ele fecha cedo, ele fecha às 4. Então é melhor já começar logo por ele. Já faz logo a subida maior, já se mata logo, que aí depois você fica com a cidade para fazer com calma. Eu já subi daquela parte lá até aqui. E ainda tem, acho eu, que mais esse pedacinho, se não tiver mais nenhuma surpresa. Mas também já tô avistando lá em cima o castelo. Do jeito que eu subi, ó. Nossa, a parte é a pior. Agora que cheguei numa parte pelo menos reta. Rapaz, teve um último trecho aqui que eu tive que subir na ponta do pé, literalmente, porque era muito íngreme. Muito mesmo, de correr perigo de cair. Deu uma cansada. Tava um pouquinho, apesar de estar sol, tá um pouquinho frio. Já esquentou. Bom, é o seguinte, como eu ia dizendo, essa cidade, os primeiros registros dela são de 1336, com a chamava Angirocaster.
E essa palavra que vem do grego, ela significaria castelo de prata ou fortaleza de prata. As pessoas não sabem ao certo por quê, porque de prata ali não tem nada, mas é o nome, porque Argiro vem de prata do grego, né, de argentum. Tanto que a Argentina chama Argentina por causa da prata, né, que era a terra da prata. Vamos ver se eu acertei, porque eu já fiz uns caminhos meio errados aqui, nossa. Hoje vai ser difícil a coisa, ó. Mais subidinha. Antes de subir, deixa eu explicar um pouco aqui, porque senão eu vou ficar gravando na subida, vou ficar gravando arfando, vai ficar feio o bagulho. E a Unesco, quando tombou essas duas cidades, tanto o Berat quanto aqui, ela alegou que eram as duas cidades otomanas mais bem preservadas que ainda existiam no mundo. Porque vocês viram lá em Berat o tipo de construção das casas, aquele estilo com várias janelas, com a casa meio sobreposta. Aquilo é bem padrão otomano, e aqui também. Só que aqui ainda tem um adicional de que as casas são de pedra. Gjirokastër também é conhecida por ser um importante centro comercial industrial, principalmente alimentos, couro e têxteis. Mas também hoje vive muito do turismo, claro. Principalmente depois que a cidade foi tombada, e a Albânia aos poucos é um país que está se abrindo cada vez mais para o turismo. E outro fato relevante sobre Gjirokastër é que aqui é a terra natal do ditador Enver Hoxha, aquele que eu falei que por 40 anos comandou o país de uma forma que não deixou muitas saudades ao povo aqui. Ele nasceu nessa cidade e a casa dele existe até hoje, e hoje ela é um museu, inclusive. Ela chegou a ser depredada durante uma revolta que aconteceu na Albânia em 97, que eu vou falar sobre isso mais adiante. Mas eles restauraram e hoje é um museu etnográfico aqui da cidade de Gjirokastër. Tome ladeira! Rapaz, vou falar pra vocês, quem mora nessa cidade aqui não precisa de academia, de crossfit, de nada disso não, porque olha, é um exercício, viu, morar aqui. E tem que tomar cuidado para não cair, porque é bem íngreme. Não sei se dá para ter noção, mas tem que subir com cuidado, porque senão você cai. Imagina descer isso aqui. Já subi bastante, mas olha já o que eu estou vendo. A torre do relógio ali já é o castelo. Aquela torre pertence ao castelo. Então, já estou bem próximo. Também pelo tanto que eu subi, eu já era para estar em La Paz, né? Mas vamos lá. Só mais uma subidinha. Pensar que depois tudo isso vai ser descida. Então, apesar que descer também vai ser difícil, viu? Porque aqui, se não tiver com freio de mão em dia, você vai que igual o Vampeta no Palácio do Planalto aqui. E aqui no caminho aparentemente uma igreja. Deve ser uma igreja ortodoxa. Interessante, não tem cara de igreja. Tem um balcão ali, parece até uma casa em cima. Interessante. E ó, toda de pedra, como tudo aqui. E olha só quem está à minha frente. Ah, cheguei. Eu me arrisco a dizer que foram uns 15 ou 20 minutos no máximo. Mas não foi tão, foi sofrido, mas não foi tanto. Então, compensou. Agora vamos visitar o castelo e aí eu vou contar alguns fatos sobre ele. Achei que o começo era ali, né? Não, andei aquilo tudo ali, ó. E ainda tem essa subidinha aqui, até a entrada ali do... Rapaz, você anda aqui. Tô cansado. Porra! Uma ladeiraça dessas logo de manhãzinha não é pra qualquer um. Mas vai valer a pena, com certeza. Vai ser um belíssimo passeio. Já bem aqui na entrada você vê alguns artesanatos locais. Senhorinha ali fazendo as rendas dela. Aqui, ó, os preços. 400 REC é o preço normal, já tinha pesquisado. Grupos de 12 pessoas, 300. Inválidos e pensionistas, ó, tá vendo como dá pra entender mais ou menos, ó, estudantes. Ali deve ser menores de 12 anos, aí eu já não sei o que é. Preço para entrar no castelo, 400, aí colocaram em inglês também. Horário, ó, das 9 às 4 e das 9 às 18 deve ser na alta estação, provavelmente. E uma coisa que eu esqueci de falar, que eu falei sobre os gregos aquela hora, que é o seguinte: essa cidade, desde 1417, ela ficou sob influência do Império Otomano, e isso deixou raízes grandes aqui na cidade, como eu já falei, pelas construções, pelos costumes, a religião islâmica. Só que na Primeira Guerra dos Balcãs, essa região foi tomada pelos gregos, que derrotaram os otomanos. Aqui não fazia parte da Albânia até então, esse território aqui do sul o que hoje é o sul da Albânia não pertencia ao país. E os gregos tomaram, até porque tinha uma comunidade grega muito grande aqui. Só que em 1913,
Isso foi em 1913 e em 1914, devido a um tratado de Londres, que eu não consegui ler muito a respeito, esse território foi repassado para a Albânia, de acordo com esse tratado. Só que os gregos que moravam aqui não gostaram nem um pouco e armaram uma revolta, inclusive chegaram a criar uma república autônoma do Épiro do Norte. Bom, o pau quebrou, todo mundo começou a brigar, até que em 1921 chegaram a um acordo e esse território passou definitivamente para o controle da Albânia, então passou a pertencer à Albânia. E nessa república que eu falei, que eles criaram, Gjirokastra era a capital, que ficava aqui, Saranda, Vlori, toda essa parte sul da Albânia. Mas lembrando que essa disputa de gregos e albaneses vem desde antes da ocupação otomana aqui. Os otomanos só pararam por um tempo essa briga. Bom, em 1939, na Segunda Guerra Mundial, os italianos invadiram tudo aqui, inclusive essa cidade. Ela foi libertada, depois veio os alemães, até que os albaneses retomaram o controle, veio a ditadura. E como essa cidade era a cidade natal do Enver Hoxha, obviamente que ela foi preservada assim como Berat. Então ele transformou isso aqui numa cidade museu e não deixou ninguém mexer em nada daqui. E outra curiosidade é que assim como lá em Tirana, que tinha uma estátua dele lá na Praça Central, na Skanderbeg, e que foi derrubada, aqui também na cidade tinha uma estátua dele que também foi derrubada em 1992, quando acabou o regime comunista aqui. E o mapa geopolítico da cidade foi definido pela última vez em 2015, quando algumas cidades menores, algumas unidades municipais que existiam aqui no entorno foram incorporadas a Gjirokastra. Então ela englobou todas essas cidades, por isso até que os dados da população daqui divergem, porque o último censo que foi feito foi em 2011 e nele dizia 20 e poucos mil, mas muitos dizem que já tem mais de 30 mil pessoas morando aqui, por isso que esses dados não batem até hoje. E falando sobre os gregos, há números que chegam a apontar que 34% da população dessa cidade é de etnia grega, são gregos. Inclusive você vai no supermercado aqui, é engraçado que você acha muito produto grego, isso eu já vi em Tirana. Você acha chocolate grego, iogurte grego que é grego mesmo, não é só o nome, vários produtos que são da Grécia. E aqui bem na entrada tem uma placa que é em memória de todos os que foram, porque esse castelo aqui ele foi uma prisão da época do regime comunista. Uma das torres aqui era usada como prisão. E tá falando em homenagem a todos os anticomunistas, mártires anticomunistas que foram presos, punidos, torturados, executados, mortos e torturados e desaparecidos na prisão de Gjirokastra, uma das mais notórias prisões da ditadura comunista. Só que foi uma prisão, na verdade, durante o Império Otomano e depois foi utilizado como prisão também pelo regime comunista. E outra coisa que talvez vocês estranhem é que eu tive que tirar o bastão da GoPro, porque eu vi num vídeo um cara falando que ele foi entrar com câmera que tinha microfone, tinha estabilizador e os caras queriam cobrar preço de filmagem porque acharam que era equipamento profissional. Então eu vou entrar com a câmera assim na mão mesmo para não pagar mais. Bom, logo que você vira da entrada principal aqui à esquerda, você tem essa galeria aqui que ó, tá vendo, só tem várias armas aqui. É uma galeria de armamentos abandonados. Basicamente tudo que foi abandonado ou capturado durante a Segunda Guerra Mundial tá exposto aqui. Então isso é tudo tanques, ó. Tanques, ó. Canhões de artilharia, ó. Eu tô filmando meio muqueado porque lá na entrada tinha o valor. Você paga mil leques para poder filmar aqui dentro. Por isso que eu tô fazendo meio muqueado. E um detalhe que eu descobri também: segunda-feira fecha mais cedo, fecha às 14. Então ainda bem que eu resolvi vir cedo. Se eu fosse deixar para vir de tarde eu ia me lascar, porque ia fechar cedo hoje. Os outros, aliás, eu não lembro se é hoje ou se é domingo. Pô, pode crer. Eu li assim, mas não reparei se era hoje ou se era domingo que fechava cedo. Mas enfim, acho que é domingo. Ah não, domingo é fechado. É hoje mesmo. Domingo ele não abre. Aí aqui na frente é um museu. Você paga mais 200 leques, é um museu de combate, é um museu das armas. Fica o Museu das Armas e o Museu de Gjirokastra. Tem são 750 artefatos que desde a antiguidade até a Segunda Guerra Mundial. E o Museu de Gjirokastra é onde fica a prisão das 7 janelas. Não, ele fica no Museu de Armamento. E o Museu de Gjirokastra é arqueologia, história, etnografia. Não sei se eu vou visitar, vou dar uma volta primeiro e depois eu penso. Até porque esse castelo,
A visita total dá 1 quilômetro sem os museus. Com os museus, eles falam que 1 hora você consegue ver tudo e com os museus 2 horas e meia. Aqui ó, a visão da galeria, eu entrei por ali e aqui ó, eu tinha lido a respeito a um tanque. Esse tanque aqui é um tanque feito pela Fiat. Olha que interessante. Olha só. Cara, que demais. É que infelizmente está muito escuro e não deixa eu tentar iluminar com o celular. Ah, olha só, por dentro. Cheio de sujeira, claro, que o pessoal é porco pra caramba. Bem interessante. E aqui, ó, tanque italiano da Fiat de 1940. Monumento. Ah, era um soldado partizan, soldados que lutavam contra o regime fascista. Tá o nome do cara, Odiche Pasquale. Impressionante também a estátua. E aqui tá dizendo que descendo essas escadas aqui tem um antigo forno otomano. Vamos descer aqui as escadas, agora vamos lá. Vamos ver aqui. Tá. Vamos ver. Aqui. Olha só que interessante. Então ali eram os fornos, ou fornos, né, que acho que é o plural correto, onde eles faziam os pães, faziam tudo para alimentar todo mundo aqui que morava na região do castelo, da cidadela. Olha que interessante, e é feito no estilo otomano, pelo que estava explicando lá que devia provavelmente lenha, né? E aqui eles faziam todos os... É grande, viu? Ali o que é? Será que é um sistema de exaustão? Provavelmente. Ali devia ser tipo aqui tá escuro. Peraí, deixa eu pegar o celular. Ó, não sei se dá pra ver melhor. Dá pra ver, ó. Bom, saindo daquela parte ali onde eu tava. Tem ali que é a entrada, a galeria, o forno otomano. E agora eu vim desse pátio aqui. Tem vários canhões, tem uma vista, aqui já começa a ter a vista. E tem uma coisa ali bem curiosa que eu vou mostrar para vocês, que é bem bizarro. Bom, então eu li uma explicação ali atrás que todos esses canhões que estão aqui foi o seguinte. Teve um governante daqui chamado Ali Pachá, ele governava essa região. Só que ele queria poder, ele queria expandir os seus domínios. Só que, vamos dizer assim, o regime central do Império Otomano não permitia que os reis locais, né, que ele era um rei local, tivessem muito poder, justamente para não acontecer deles tentarem tomar o próprio trono otomano depois. Então o que ele fez? Como Napoleão estava atacando essa região aqui na época, eram as guerras napoleônicas, ele fez um acordo com o governo britânico para ajudar a fornecer soldados, fornecer o que fosse preciso, suplementos, para os britânicos derrotarem Napoleão, e em troca os britânicos forneciam armas, canhões, coisas para que ele tivesse poder e pudesse expandir os seus territórios. Então ele ajudava os britânicos a derrotar Napoleão e em troca os britânicos ajudavam ele a conquistar mais territórios aqui. Só que isso não agradou nem um pouco o governo central e ele acabou sendo assassinado num lugar onde hoje é o norte da Grécia, justamente por soldados otomanos. E daqui de onde eu tô já dá para ter uma vista bem legal da cidade. Uma coisa que eu não me canso de falar é esse visual de montanhas. Eu acho sensacional. Campo com montanhas, cara, fica muito bonito mesmo. E essa aqui, mostrando mais uma vez, é a tal parte que eu falei, que é a parte tombada pela Unesco. Ó, vocês podem ver que não só as casas, mas olha os telhados também. Vocês reparem que os telhados são todos de pedra. Olha só, até ali embaixo. Tudo isso aqui é a parte histórica. Aí, ó, as casas, pode reparar que é o mesmo estilo que tinha lá em Berat. Parede branca, muitas janelas, eles gostam muito de janelas. Depois, quando eu descer lá, que aí eu vou dar uma volta pela parte histórica, aí eu mostro melhor para vocês. E olha só, um item que tem aqui. É isso mesmo que vocês estão vendo, é um avião. Esse aqui tem a placa aqui com a explicação, mas eu já tinha lido a história. É um avião da Força Aérea Americana que, assim, até a placa diz ali que é a famosa história de dois lados. Tem o lado americano e o lado albanês, que ninguém sabe exatamente qual é o correto. A história é o seguinte: esse avião é um Lockheed T-33 Shooting Star. É um avião usado para treinamento comum e reconhecimento da Força Aérea Americana. E o que acontece?
esse avião, ele estava a serviço da OTAN, inclusive, e ele estava fazendo um voo que saía da base da França até Nápoles, na Itália. Só que, deixa eu sair do sol que tá ardendo meu zóio aqui. Aí. Só que o piloto se perdeu num nevoeiro muito forte. E aí, claro, voou a esmo, acabou o combustível, ele teve que declarar a emergência e pousou no aeroporto de Rinas, que era um aeroporto que ficava perto de Tirana, capital da Albânia. Essa é a versão que aconteceu. O piloto, isso foi em dezembro de 57. E o piloto voltou para os Estados Unidos sem o avião. E aí, as duas versões. A versão americana diz o seguinte... que, aliás, essa versão que eu contei, desculpa, é a versão americana, tá? Que ele estava fazendo o voo, teve problemas, o piloto se perdeu, acabou o combustível, ele teve que pousar aqui. E a versão albanesa é que esse avião era um avião espião dos Estados Unidos e que ele foi abatido por forças... Abatido não, ele foi cercado pela força aérea daqui, obrigado a aterrissar e capturado. Então os albaneses comemoravam isso como uma espécie de vitória sobre o imperialismo. Inclusive esse avião que estava lá em Tirana, no início do ano seguinte, de 58, ele foi trazido aqui para o museu, já existia esse museu no castelo, para ser exibido à população como uma grande vitória. E hoje ele está aqui, totalmente abandonado. Ainda dá para ver o Force ali, de Air Force. Tem uma foto dele ali, ó. Esse é como era o bichão, tá vendo? Esse aqui é o avião, ó. Pô, é bem pequeno mesmo, ó. Tem só, praticamente era só a cabine do onde ficava o piloto. Ah não, devia ser ali, ó. Era aquela parte ali. Mas é bem pequeno assim, em comparação, que você vê que é uns aviões. Ele já tá bem deteriorado, claro, tá aqui ao tempo, né? Tomando chuva, sol, sem cuidado nenhum, logo esse avião desaparece. Outra coisa que eu também vi a respeito é o seguinte, eu vou andar um pouquinho mais, aí eu mostro pra vocês. Aqui tem uma espécie de umas galerias, ó. Eu vou caminhando aqui, eu já mostro pra vocês melhor. Essas galerias, tipo uns nichos, tá vendo? Tem uns nichos aqui, são vários. Pelo que eu li, pelo que eu vi num cara falar, esse lugar é onde funcionava originalmente o antigo bazar de Gjirokastër. Hoje Gjirokastër tem um old bazar que é localizado ali embaixo, mas esse aqui é o original. Ele ficava aqui até porque a cidade ainda nem existia direito, né? A cidade começou, aliás, eu nem contextualizei o forte aqui, mas a cidade começou por aqui. A cidade começou aqui, começou primeiro com o castelo, com a parte fortificada, e depois foi desenvolvendo a cidade. E o bazar ficava aqui, onde as pessoas traziam suas mercadorias para vender e tal. Só que o que acontece? Houve um incêndio que destruiu tudo. E aí, quando a cidade foi construída ali embaixo, eles decidiram fazer o bazar já na cidade, que era mais próximo já dos moradores. Já muita gente estava vivendo ali, então ficou mais fácil. Basicamente sobre aqui o castelo e tal. Bom, os primeiros registros desse lugar datam do século III. Começou com pequenos muros, depois foram aumentando, foram fazendo muralhas maiores, mais especificamente entre o século VI e o século XII. O século XII já é quando começou os registros da cidade chamada Gjirokastër, como eu falei no começo. E aí foram fazendo as muralhas. A cidadela toda em si foi construída no século XVIII por Jimbu Shpata, uma coisa assim, que era o líder local, era o cara que comandava aqui. Aliás, era um importante líder tribal daqui, né? Melhor lembrando. E enquanto eu tô falando com vocês, eu tô chegando à torre do relógio ali. Olha só, a gente chegou nesse espaço aqui que é bem grande, ali é a torre. Esse lugar, isso aqui que vocês estão vendo, é um palco onde acontece um festival tradicional, que é o Festival Folclórico de Gjirokastër. Ele ocorreu pela primeira vez em 1968 e ocorre todos os anos. Ali também tá falando que esse lugar aqui, esse campo aqui, era totalmente cheio de casas. Viviam muitas pessoas aqui na época que morava a gente. Aliás, um detalhe, ao contrário de Berat, onde as pessoas vivem até hoje lá na área fortificada, aqui não mora ninguém. Esse castelo, inclusive, à noite fecha, tem bilheteria, não é que nem lá que tem um acesso paralelo. Ó, tudo isso aqui era cheio de habitações. Essa torre, ela fez parte de talvez a última grande modificação feita aqui no castelo, já no século XIX,
pelo Império Otomano. Ao longo dos anos foram feitas várias adições, como eles falam, né? Acrescentaram torres, acrescentaram várias coisas, e essa torre do relógio foi a última coisa acrescentada. É aquilo que se vê da cidade inteira, inclusive da varanda do hostel onde eu tô, eu tenho a visão dessa torre. À noite ela fica iluminada, fica bem bonita. O lugar é bem grande mesmo. Eu achei bem melhor esse. Até agora eu tô gostando mais desse aqui do que do de Iberati. O de Iberati eu achei mais abandonadão, mais ruína. Esse aqui parece ter um pouco mais de preservação e tem mais coisas para se ver, né? Ali basicamente você via ruínas, umas igrejas que não dava para identificar, tanto que algumas eu nem encontrei. E aqui não, aqui você já identifica, tem uma torre de relógio, tem um museu, tem os canhões. Esse é bem legal. Eu só achei um lugar aqui, eu desci umas escadarias aqui perto do palco do festival. E caraca, umas catacumbas aqui. Olha que bizarro. Não tem sinalização nenhuma, não tá dizendo o que é. Olha só, não entendo aqui, não tem nenhuma placa de restrição. Vamos explorar aqui. Tipo, o celular aqui, a lanterna. Não dá pra ver nada nem com a lanterna. É um quarto aqui, parece. Olha só, totalmente escuro. Cara, não dá pra ver nada. Tem uma parede ali. Olha que bizarro. Caraca. Eu acho que a galera nem se dá conta disso aqui. Tem alguma coisa aqui na parede. Um prego ali, sei lá. Vamos explorar mais pra lá. Vamos ver o que mais que tem. Uma outra área aqui. Vamos explorar esse castelo, porra. Oh. Rapaz, dá pra andar um monte aqui. Ali é o quartinho onde eu tava. Olha só. Eu acho que vai dar a volta e vai sair lá atrás. Vai sair lá naquele outro corredor. Deixa eu ver. É isso mesmo. Dá a volta naquele corredor ali. Por onde entrou. É. Caraca, que da hora. Que demais. Nossa, muito legal isso aqui. Sem turista, sem ninguém. Acho que o pessoal nem sabe que tem isso aqui. É, a gente chegou aqui no lugar que é a Torre do Relógio. Tá vendo que ó, tá sob construção. Eu não sei se tem acesso, ó. Provavelmente, ó, tem obras lá dentro. Então não dá pra entrar. Eu não sei se normalmente ele dá pra entrar, mas assim do jeito que tá, não, pelo menos. E aqui bem na frente da Torre do Relógio tem uma explicação de todo o sistema de defesa do castelo. Então, além da torre, né, tem os canhões que ficam nas muralhas aqui embaixo. As torres, que são as torres que ficam circundando o castelo. O próprio penhasco, né, que ela fica no penhasco. O portão ali embaixo. E essa parte aqui, magazine, o que seria magazine? Ah, tá, é o local onde ficavam os armamentos, onde ficavam as munições e tal. Então fica tudo aqui, então. Ah, isso aqui, ó, só para dar o que a gente vai encontrar, é o que seria a típica casa aqui deles, ó. Que é toda feita de pedra e ó o telhado também, tá vendo? É tudo de pedra. Tudo na casa é feito de pedra. E aqui dá para ter uma noção do que eles falam que é a posição estratégica que esse castelo ficava. Porque bem aqui, ó, são essas montanhas e aqui é um vale, né? Eu não tô conseguindo identificar onde é que passa o rio aqui. Acho que é aquilo branco ali que é o rio, mas que riozinho, eu acho que é aquilo pela descrição que eu vi, mas não tá parecendo um rio não. Mas enfim, aquilo tudo é o vale, né? E aí desse castelo você tem uma vista de toda essa parte aqui. Os canhões que se tava ali, eu acho que tá bem aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver os canhões que falava ali. Provavelmente ficavam... Deve ficar em algum lugar, em alguma das paredes aqui, que eu não tô conseguindo ver. E realmente é bem difícil de invadir esse castelo, porque ele fica bem em cima de um penhasco, com canhões, com muros bem altos de pedra. Realmente ele tá muito bem defendido. Inclusive, só completando o que eu li na placa,
essa torre que eu falei que ela é do século XIX, foi o Ali Pasha também quem construiu. E ali dizia que existe uma lenda porque ele foi morto em Leonina, na Grécia, né? Como eu falei anteriormente. E foi um pouco depois ele construir essa torre. Então muita gente fala que o sino dessa torre na verdade é o coração dele que está batendo lá de Leonina, o lugar onde ele morreu. Bom, cheguei num lugar aqui que provavelmente devia ser algum aposento, alguma coisa aqui, ó. É bem fresquinho aqui, quase frio, eu diria. Tem as janelas aqui, ó. Um negocinho aqui que eu não sei o que é. Deixa eu ver aqui. Escurão. Tem as vistas aqui, ó. Vistinha legal aqui. Esse não tinha nenhuma explicação na entrada, não falava nada. Eu que estou deduzindo que por ser um salão bem grande, bem iluminado, vamos dizer assim, deduzo que podia ser algum quarto, algum alojamento ou alguma sala de alguma coisa, enfim. Voltei para aquela parte da galeria onde tem entrada e vamos explorar o outro lado agora. Aqui uma maquete do castelo. Tem um negócio aqui que acho que está em braille. Essas explicações, interessante. E aqui tem uma espécie de linha do tempo do castelo, ó. 700 a 500 a.C., depois 500 a 200, tem tudo que foi feito aqui, ó. Tudo histórico aqui. Eu não vou ficar lendo tudo, a explicação toda. Quem quiser vir aqui um dia é só ler. Uma coisa que se nota é, ó, obra pra tudo que é lado, ó. Eles estão fazendo muitas obras ali perto da Torre do Relógio. Tem muita gente trabalhando, muita obra, ó. Areia. Inclusive eu traduzi algumas dessas placas. Tá falando tudo de norma de segurança no trabalho e tal, que é justamente por causa dos trabalhadores aqui. Olha só, tem uma explicação aqui. Aqui mais ou menos eles têm um sistema de captação de água. Então aquilo ali, ó, é como se fosse uma calha e leva água para aquela cisterna. Deixa eu ver se tem mais continuação dela ali. A água chega... Não, mas é engraçado que ela desce ali. Não tô entendendo muito bem, não. Mas ele estava explicando que tinha um sistema de colhimento de água que era por calha, né? Eles captavam a água da chuva. Essa água ia por calhas até as cisternas aqui. Não tem mais nada, ó. Tô fazendo inclusive, ó, concretando aqui uma passagem. Provavelmente tem mais coisa para lá. Ó, pode ver que é cimento até fresco. Concreto fresco, né? E aí vindo pro outro lado da escadaria, olha só, um portão com cadeado. Então não tem. O cara ali tá querendo entrar. O cara entrou ali, vamos ver. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Uma torre ali. Não é só isso, essa galeria, mas não tem muito mais nada, não. Depois essa pequena invasãozinha ali, mas não tinha nada também. Basicamente para esse lado aqui não tem nada. Ali só obra. Aqui tem um negócio bem grande aqui, uma catacumba, sei lá o que é. Uma catacumba, não sei o que é. Tinha uma placa indicando, acho que grande galeria devia ser isso aqui. Agora, eu acho que a tal tumba pode ser que esteja naquela parte que está em obra ali, que está inacessível, que você tem que estão fazendo a rampa, pode ser que seja ali. Ah, tem mais coisa para lá, vamos ver. E seguindo pro outro lado, fechado. Então, basicamente, o que tem para ver do castelo é só para lá mesmo, é só da parte quando você entra no museu, no castelo, vira à esquerda e as atrações estão tudo daquele lado ali. Uma parte que eu tinha passado batido, porque eu fui... O que eu fiz? Eu voltei pra lá, vi que não tem nada pra fazer e tô voltando aqui pra descer e ir embora. Provavelmente a saída é por aqui. E eu tinha pulado essa parte aqui, ó. Parece ter uma prisão aqui, ó. Tá dizendo que tem uma antiga prisão da época otomana aqui. Vamos descer aqui pra ver. Ó, descer as escadarias ali, olha só.
Aparentemente não tem nada, mas tem muita infiltração. E olha só, curioso, parece que está formando uma espécie de umas estalactites aqui. A água, inclusive dá pra ver que tá bem molhada ali, já tá pingando na minha cabeça aqui. Ó. Vou descer aqui pra ver o que. Olha só, umas estalactites já se formando aqui. Que interessante. Vou descer, tem uma portinha aqui. Vamos ver se é isso. Pronto, peguei o celular aqui e vamos ver. Nossa, é apertado. Ai, que lugar bizarro. Deixa eu ver aqui onde eu tô. Nossa, que lugar. Deixa eu filmar o chão primeiro pra ver se não tem nenhuma armadilha aqui. Eu não vou tomar um polo, pisar em algo. Nossa, que lugar horrendo. Uma janelinha ali em cima. Cheio de pedra aqui. Nossa, vou te falar, se isso aqui era uma prisão, misericórdia, viu? Ó, nem com o celular, nem com a lanterna do celular dá pra ver muita coisa. Mas olha, bizarro aqui. É um lugar meio sombrio. Pô, se isso aqui era uma prisão, era feito pra realmente punir o cara, hein? O cara que ficasse preso aqui. Mas não dá pra entender muito bem, ó. Tem uns... É que a câmera não vai pegar, mas ó, dá pra ver que tem duas plataformas aqui. E é bem alto. A câmera não dá a dimensão, mas é muito alto aqui. E aqui é bem estreito e bem baixo pra passar. Tem que baixar a cabeça aqui, senão você quebra o chifre aqui. Alguns momentos depois. Bom, já vou começar a deixar. Eu decidi não fazer os museus, não por nada, não é nem pelo valor, é até barato. 200 leque não dá nem 10 reais na cotação que eu peguei. Mas assim, sei lá, não tô muito na pilha. Basicamente, o Museu das Armas vai ter 750 peças de artilharia que vem desde a era antiga, lá dos tempos primórdios da Albânia até a Segunda Guerra Mundial. As armas que eles usaram para resistir aos nazistas, para enfrentar os nazistas. E tem a prisão, a tal da prisão que foi inaugurada em 1932 e era utilizada tanto pelo rei Zog, que foi quem inaugurou essa prisão, que foi o último rei da Albânia, né? Foi o primeiro rei, na verdade, quando o país se tornou independente e quando o país passou para a mão da ditadura, né? Era o último. E depois foi utilizado também pelo regime comunista até os anos 70. Aí em 71 eles resolveram converter o lugar no museu. Mas assim, eu já vi uns vídeos no YouTube de como que é legalzinho e tal, mas eu já tô naquele momento em que para eu entrar no museu tem que ser algo realmente que chame a atenção, tem que ser algo realmente incrível. E aqui cheguei num lugar que também está trancado. Eu acho que a saída é só lá por aquela parte onde entra lá. É a mesma entrada, deixa eu ver aqui, ó. Não tem nada. Bom, acabei de sair do castelo, já coloquei o bastão de volta na câmera. Inclusive descobri que ele trincou. Por isso que eu tava vendo que a câmera às vezes balançava um pouco. Um dos apoios dela trincou. Mas dá pra utilizar ainda, não é original mesmo. Tinha comprado pelo Mercado Livre, então... São 1h quanto? Acabei de olhar no relógio e esqueci a hora. Eu tô ficando louco. 1h10. Agora eu vou descer e vou começar a visitar a parte histórica, né? É uma visita legal, dizia que era 1 hora. Eu fiquei mais tempo do que previsto porque eu também fiquei caçando coisa para fazer e nem tudo estava disponível. Dizem, eu vi num vídeo, que se você continuar subindo, se você for mais pro alto, você tem umas vistas bem interessantes da cidade. 20 minutos depois. Galera, lembra que eu saí do castelo e falei, dizem que tem uns mirantes ali pra cima, se subir mais. Vi no Maps.me que tinha um que era 400 metros, pertinho. Eu achei. E resolvi subir. Galera, eu peguei uma ladeira tão íngreme, mas tão íngreme, que eu tive que me apoiar no muro pra subir. Bom, cheguei parece que é um museu aqui. Museu histórico. Não vi nada sobre esse museu, mas tem uma vista razoável. Bom, valeu a pena chegar aqui? Até valeu, a vista é muito legal. Vim para um outro lugar aqui, ó. Ó, tem a vista do castelo. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção, não sei se vocês conseguem ver, bem embaixo aqui
Tem um carro branco ali, bem na encosta. Cara, que desesperador. Se aquele carro rola ali, como aquele carro chegou ali? Bom, valeu a pena, apesar de eu estar morto. Hoje vai ser aquele dia que 9, 10 horas da noite eu vou estar dormindo. Mas valeu a pena. Amanhã também não posso levantar muito tarde, porque o check-out é 10 horas, é cedo. Achei meio ruim isso. Mas também é bom porque eu pego o ônibus cedo, já vou pra Saranda cedo. Saranda é perto aqui também, dá pra curtir bem a cidade. Agora, procurar algum lugar pra comer, que eu estou com muita fome e me deu mais fome ainda. E visitar a cidade, que agora basicamente é o que sobrou. É dar um rolê no centro histórico, mostrar pra vocês as casinhas, o bazar, tudo. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu tô voltando, olha só. É bem... E ainda tem essas pedrinhas aqui, ó. É bem íngreme aqui mesmo. É uma subidinha que força bem a perna. Pra descer tem que descer bem devagarinho aqui. E passa busão aqui em cima, ó. Olha lá, tem ônibus que anda aqui. Rapaz, guerreiro, hein? Esses motoristas são brabos, hein? Essa é a ladeira que eu subi pra ir até o lugar. Agora é só descer aqui. Bom, e bem rapidamente já cheguei aqui na parte histórica, uma descidinha rápida, até porque para baixo todo santo ajuda. Agora vamos começar a explorar toda essa região aqui. Só uma curiosidade, que eu não sei se eu já tinha mostrado, esse é o nome do país em albanês, Shqiptari. Meu Deus, é um trava-língua falar isso, mas é esse o nome do país. E o nome do país, ao contrário do que a gente sabe, porque Albânia, a palavra Albânia, que muitas línguas usam, espanhol, italiano, inglês, vem dos albanos, que era uma tribo nômade que viveu nessa região. Só que esse nome aqui, na língua albanesa, ele significa outra coisa, ele quer dizer a terra da águia, que é justamente aquela águia que tem na bandeira da Albânia, aquela águia de 2 cabeças. Então, para eles chamam de terra da águia, e a gente chama de terra dos albanos. Olha só essa casa aqui, que curiosa. A casa é toda estranha, né? Parece que foi encaixada em cima dessa. Tipo, fizeram uma casa encaixada em cima da outra. Olha essa aqui também. Curioso. Bem estilo da arquitetura otomana mesmo. Bom, cheguei no lugar aqui que foi difícil de achar, porque eu tinha marcado, mas você não consegue encontrar a entrada, que é esse obelisco. Esse complexo todo aqui chamava, quando ele foi construído em 1895, ele era conhecido como Escola da Líria, só que depois abriram uma outra escola chamada Drita, que acho que englobou todos os alunos daqui, e aí transformaram esse lugar num local para secagem de couro, num curtume. Em 1977 ele foi transformado no Museu da Educação e em 2002 ele foi restaurado e aí colocaram esse obelisco, mas não tem nenhuma explicação específica sobre o obelisco, o que é, o porquê dele. E a vista aqui também é legal, não é tão bonita quanto a do castelo, que está lá em cima, ó, mas é uma vista bacana também da cidade. Claro, bem menor, mas por outro lado você já vê mais de perto as casinhas. Quem quiser achar o lugar do obelisco, eu vou colocar o nome do pub depois, é a rua lateral desse pub, tem uma placa ali indicando, ó, Museu Company, e lá em cima você vê, ó, obelisco. Você entra por esse lugar aqui. 2 horas depois. Já tem um bom tempo, já são quase 5 horas, mas eu parei para conversar com um casal de argentinos que eu havia conhecido lá em Berate, no castelo de Berate. Tinha adicionado eles no Instagram, tudo, aí encontrei eles agora aqui também. A gente parou para conversar muito tempo mesmo. Agora eu vou visitar um lugar aqui que eu não sei se vai estar aberto ainda, né? Porque eu fiquei enrolando, que é um túnel aqui. Deixa eu chegar lá perto aqui. Se tiver aberto, beleza. Se não tiver, eu conto para vocês o que era. Era esse rolê que eu tava tentando fazer aqui, ó. O túnel de guerra, o túnel da Guerra Fria. Só que aparentemente está fechado. Eu fui até o lugar que me informaram, que é lá em cima, é um centro de informações turísticas, só que não tem ninguém, tá tudo trancado. Aquele casal que tá indo ali também tentou. São 5 horas agora, mas quer dizer, deve ter fechado às 4. E é uma pena, porque esse rolê eu queria fazer de verdade. O que é esse túnel da Guerra Fria? Ele é um bunker que foi construído no início dos anos 60 pelo paranoico do Enver Hoxha.
basicamente tinha o mesmo propósito, né? Caso ocorresse uma guerra, um ataque, as pessoas se esconderiam nesse bunker. Só que ele é um bunker gigantesco. Ele tem cerca de 800 metros, 59 quartos e podia abrigar pelo menos 300 pessoas se fosse necessário utilizá-lo. Havia salas de ministérios, interrogatórios, produção de energia, armazenamento de água, descontaminação, mais ou menos o que tinha lá no outro de Tirana, só que muito maior. É uma visita guiada, então você não pode ir sozinho. Você pode ir, quer dizer, sozinho ou com um grupo mais guiado, você não entra lá. O casal argentino fez de manhã. Custa 200 leques, é baratinho, aquele preço que eu falei lá, menos de 10 reais. E esse eu tava muito afim de fazer, só que como eu não vou estar aqui amanhã eu já vou embora, então infelizmente é um rolê que eu vou ficar devendo. Fazer o que, né? Um dia eu volto aqui e faço. Bom, eu vim no meu, talvez, último lugar aqui, que é essa casa aqui, que hoje é o museu etnográfico da cidade. E essa casa aqui é a casa onde nasceu e passou a infância o ditador da... Bom, eu tava falando com vocês, pra variar, deixei a bateria acabar. Essa casa aqui não é a original mesmo foi destruída por um incêndio, eu tava lendo, mas eles reconstruíram ela no formato original e hoje ela foi convertida num museu. Pelo que eu li na internet, é um museu que não vale muito a pena, porque ele é caro pelo que ele tem, né? O castelo, por exemplo, custa 400, os museus em geral que eu vi 200, o túnel da guerra lá 200, e aqui parece que custa 500. E dizem que é um museu assim, você vai ver como é que uma família abastada da época vivia aqui. Então basicamente é roupas, utensílios, tudo que fica em exposição. Mas em si não tem muita coisa, agora a casa é muito bonita, tá? Realmente ele morava bem, ele e a família dele. Devia ser bem abastado. Enfim. Enfim. Desconcentrei aqui. Ah, sim. Depois dessa participação especial. Bom, o museu é logo ali e aqui é uma casa que, assim, é um rolê que eles... Eu li em muitos lugares que recomendava fazer. Que são duas casas que tem aqui, que é essa e uma outra que é mais pro alto, que são casas típicas otomanas, são casas muito bem preservadas. E essa casa especial, ela tá há 300 anos com a mesma família, passando de geração para geração, e eles fazem uma visita guiada e você tem uma noção por dentro de como é uma casa estilo otomano mesmo. Para vocês terem uma ideia, esse aqui eu vou colar mesmo, peguei do celular aqui. Ó, essa casa tem 9 lareiras, 6 casas de banho, 12 quartos, 44 portas, misericórdia, 64 janelas e 4 banhos Turk-Hammam, é aquele banho turco que é. Quase fui atropelado. Mesma geração, é isso mesmo. E basicamente você pode fazer essa visita, não sei quanto paga, mas deve ser algo em torno de 200, 300 leque também, para poder fazer essa visita ao busão aí de novo, Guerreiro. E tem essa casa e uma outra que eu esqueci o nome agora, que fica mais pro alto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu preciso ainda passar no terminal para confirmar, porque eu tinha visto quando eu cheguei que os horários dos ônibus para Saranda eram só aqueles 3, mas achei estranho, porque Saranda é perto aqui. Deveria ter ônibus a toda hora. E eu vi na internet que parece que tem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma passada no terminal, vou passar no mercado. Já que ontem estava fechado, eu comprei bem pouca coisa. Preciso dar uma completada na minha... Que minha janta foi meio pobre. Olha só, eu vi aqui uma... Olha essa casa aqui, dá pra mostrar melhor, ó. Como é que é o telhado aqui, olha só o telhado, tá vendo? Ó, é todo de pedra empilhada, ó. Esse é o exemplo, ó, esse tipo de telhado aqui que eles usam, que eles usavam. E, ó, é tudo encaixado aqui, é tudo empilhado, tá vendo, ó? E devia funcionar bem, né? Porque todas as casas aqui usavam isso, a maioria aqui dessa região. Ó, e conforme eu falei, aqui atrás de mim, ó, é um prédio do Consulado Geral da Grécia. A entrada é lá pelo outro lado, mas tinha policial ali. Eu fiquei com medo de filmar e, sei lá, acharem ruim. Ó, achei uma outra casa, essa tá até melhor, ó. Olha só como que é aqui. Ó, tá vendo? Ó como que é. Ó, e é tudo sobreposto, ó. É bem interessante, a lareira ali também, ó. Ó. E é pedra mesmo, é pedra pesada. Elas são encaixadas uma na outra.
Então acho que não tem como cair. Ó, elas ficam presas, prensadas uma em cima da outra. Ó, e é bem firme. O telhado inteiro, ó lá. E é um telhado bem grande. Imagina o trabalho para construir isso aqui. Pega esse visual de final de tarde. Olha que coisa bonita. Olha só a cor dessas montanhas. Caraca, que coisa bonita. Agora que era legal de estar lá em cima do castelo. Mas esse castelo tá fechado essa hora, claro. A vista ali de cima deve ser espetacular. A essa hora. O pôr do sol ali deve ser muito bonito. O sol tá se pondo. Acho que ali mesmo, lá pra trás. Por isso que tá daquela cor. Caraca, que bonito. Muito bonito mesmo.